eu queria agradecer o convite de participar desse evento aqui, ter o prazer de participar desse evento, algo que é muito diferente do meu dia a dia, né? Hoje eu acordei, não sabia nem como me vestir para vir aqui, assim, não sabia se eu botava terno, se eu botava... Estava meio na dúvida, assim. É muito diferente, acho que agradecer os senhores pela coragem de chegar aqui no sábado de manhã e ouvir economia, começar com esse tema da economia. Então, eu vou tentar, obviamente que eu tenho um estilo de apresentação, uma série de gráficos, números, eu vou tentar tornar isso leve, pular algumas coisas, a gente faz de uma forma mais simples, e para poder ter um debate mais livre, né, e trabalhar os tópicos que realmente acabam lhes interessando. O que eu vou tentar também é fugir um pouco dos aspectos que podem parecer ideológicos, para não suscitar aqui debates políticos que me parecem que não agregariam. Acho que a minha função aqui é tentar passar qual que é a visão do banco em relação ao que vai acontecer em 2017, basicamente, responder uma pergunta qualitativa. A gente vai ver um 2017 melhor, menos pior, igual, pior do que 2016, e tentar dar alguns números. A gente é obrigado a dar números, a gente fala sobre isso. Então, me perdoe se eu passar alguns slides, às vezes, de forma mais rápida, que é justamente com o objetivo de tornar o debate mais objetivo. Só chamar a atenção aí, a gente tem no nosso site um espaço para economia, santander.com.br/economia. Né? Se algum de vocês aqui tiver nada para fazer no final de semana, quiser ler um relatório econômico assim, sobre um tema específico, né? Fiquem à vontade de entrar lá. Todo mundo sabe que temos aí uma crise extremamente profunda. Né? Se a gente pega uma medida de... Está chacoalhando esse negócio. Se a gente pega uma medida de PIB, que é a renda média das pessoas, a gente teve uma contração real aí de 10% no período de 3 anos, desde do início do século. Essa é a maior recessão da história. Né? O Brasil nunca passou por um período onde a perda de renda fosse tão grande. Talvez 82, 84, que caiu 12%. Né? De um aspecto histórico, a gente percebe que esses grandes períodos aqui de contração, eles sempre foram marcados por inflexão política. Né? Pode pegar a história, você vai ver, cada um desses períodos teve uma crise política. Você não sabe se a crise política é a causa da crise econômica ou se ela é uma consequência, mas as duas coisas estão sempre associadas. E sempre há mudança de governo nesses casos. Né? Mudança de... não é só de governo, porque não é um nome, mas a mudança da diretriz política do país. Né? 1930, fim aqui da ditadura, o Collor, o impeachment, esses grandes períodos de... E não é diferente no resto do mundo também. Você vai ver que no resto do mundo é a mesma coisa. Quando você tem graves crises econômicas, você tem inflexão política. Então, é a crise mais profunda da história, é uma crise que foi causada por nós mesmos, né? Dada a profundidade da crise, não tem paralelo em outros países do mundo, foi causado por nossos próprios erros. E a boa notícia é que alguns dos fatores que nos levaram a essa crise, na nossa opinião, eles estão sendo endereçados. O que sugere uma inflexão também, né, uma possibilidade mais positiva para 2016, 2017, porque a gente está começando a abordar alguns temas que foram renegados no passado. Né? Se tiver que resumir a economia, a vida das pessoas, o desempenho de uma empresa, se você tiver que resumir ela em 2 variáveis, o que determina o sucesso da vida da sua família, né? Do seu orçamento familiar, 2 variáveis, produtividade e fiscal. Fiscal, eu digo aqui, administração das suas contas. Você está na sua casa. Né? Se você for pouco produtivo, dificilmente você será uma pessoa que terá acesso a recursos, poderá consumir. Você tem que ser produtivo, você tem que ter alguma capacidade de se destacar em algum campo de atividade econômica. Né? Fiscal consiste em como você administra seus recursos. Você pode ser uma pessoa extremamente produtiva, uma empresa. A empresa pode ser extremamente produtiva e administrar mal seus recursos. Se endivida quando não deve, gasta demais, gasta com o que não pode. Né? Você pode produzir um bom carro, pode produzir um bom alimento, um bom refrigerante, mas pode não administrar bem os recursos. Então, isso determina se uma empresa, se uma família, se um país, se uma região
vai obter sucesso, vai andar para frente ou vai andar para trás. Esse é o resumo. E o Brasil, ele historicamente tem dificuldade com esses dois aspectos, né? Eu vou dar uma ilustrada. O Brasil tem um ritmo de crescimento de produtividade muito baixo. Muito baixo. A produtividade do brasileiro... Não é que a produtividade do brasileiro é baixa. Sim, a produtividade é baixa. Mas ela evolui de forma muito lenta, né? E existe uma teoria de que os países mais pobres deveriam ter ganhos de produtividade mais acelerados do que os países mais ricos, né? É mais fácil você ganhar produtividade quando você está numa base mais baixa. Então, o Brasil tem um ritmo de ganho de produtividade aí nos últimos 30, 40 anos. Eu peguei aqui o dado desde 97, mas esse dado vale desde o final da desde a década de 70. O Brasil ganha uma produtividade a um ritmo de 0,5% ao ano. Então, quando você pergunta por que o Brasil não cresce que nem a China? Porque a produtividade do brasileiro cresce muito pouco, né? Não tem como você... O crescimento ele é dado pela produtividade, mais o aumento da quantidade de mão de obra. Você não vai produzir mais se você não tiver mais mão de obra ou se essa mão de obra não for mais produtiva. Não tem outro jeito. E a produtividade do Brasil é muito baixa. As causas são conhecidas, né? Formação da mão de obra, etc. A gente já conhece. Portanto, a gente vai falar de um mundo melhor, de um Brasil melhor, a hora que a gente conseguir endereçar esses temas, né? Que nos levam a ser mais ou menos produtivo. Mas esse tema da produtividade sempre existiu. O que surgiu de novo, que a gente tinha meio que endereçado, é o tema fiscal, né? Há um problema que a gente chama fiscal, um problema de endividamento. E aqui é um tema ideológico, né? Vamos ver como é que a gente consegue conversar sobre isso sem suscitar aí as paixões ideológicas. Você tem dois modelos, que são, obviamente, nos extremos, o modelo da esquerda e o modelo da direita, né? Do ponto de vista fiscal, que eu falei para os senhores, nada sobrevive. Se você não tiver um equilíbrio razoável nas suas contas, é difícil sobreviver. Você pode, ou você aumenta aqui os impostos e aumenta os gastos, e você é solvente, né? Ou você baixa os gastos, né? E baixa impostos, ou mantém impostos estáveis, e você é solvente. Né? O modelo da esquerda, o modelo de aumento do tamanho do Estado na economia, é esse modelo que prevaleceu aqui. É um modelo antigo, ele prevalece desde 97, 98. Né? O Estado aumenta, você gasta mais, o Estado aumenta a participação, só que você ainda é superavitário, você arrecada mais do que você gasta. Então, você não tem um problema de solvência, você não é visto... O país não quebra nessa situação. Ele não quebra nessa situação. Né? A política mais liberal, mais conservadora, demanda um Estado menor, uma carga tributária menor. E, para isso, você tem que gastar menos também. Então, nessa situação, você também não quebra. Né? É um modelo diferente. O que não pode o que a gente está numa situação de que é nenhum nem outro. Né? Não é nenhum nem outro. O gasto está subindo e o imposto ficou. E essa situação gerou endividamento e crise. Né? Então, a gente está nessa situação aqui do saquinho, que eu diria. Né? Vocês assistiram o filme do Nemo? Quem que conhece o filme do Nemo aqui? Né? Então, os peixes estão lá dentro do aquário, ali é um modelo. Imagina que você tem um modelo econômico, que é o aquário. Né? Você está dentro do aquário, você está vivendo lá dentro do aquário, e você faz um plano, vamos fugir do aquário. Né? Aí o plano consiste em você fazer uma sujeira no aquário, né, fazer uma sujeirada assim, né? O Brasil fez uma sujeirada nos últimos anos, né, para você poder limpar o aquário. Então, você, na hora que limpar o aquário, bota o peixe no saquinho. Aí os peixes rolam pela janela e caem no mar. Né? E o plano dá certo. Aí, só que o cara cai no mar, mas está dentro do saquinho ainda. Aí ele fala, bom, e agora? Como é que a gente vai fugir do saquinho? Acho que o Brasil está mais ou menos nessa situação. Ele saiu do aquário, rolou, caiu no mar, e agora? Né? Então, a gente está naquele ponto onde, no ponto onde há um conflito importante, porque você continuou aumentando o gasto e o imposto não foi. Ou você vai para o modelo da esquerda e aumenta o imposto, ou você vai para o modelo da direita e baixa o gasto. Tem que ser um dos dois. O meio do caminho é isso aqui. É a dívida do setor público brasileiro. O Brasil, que vinha numa trajetória de redução da dívida,
A dívida do setor público já foi 66% do PIB, foi para 51%, né? Ou seja, um país solvente, um país visto como crível, onde os investidores queriam colocar dinheiro, onde os empresários queriam investir, né? Houve uma inflexão, a dívida começou a subir, e ela vai disparar aqui. Ó. A gente vai sair, vai chegar nos próximos anos em algo como 90% do PIB. Então, isso é que nem um Titanic. Assim, que nem a gente está aqui, eu estou falando para os senhores que a gente vai chegar a 90% do PIB, estou olhando, tem o iceberg lá na frente, né? O iceberg está lá, eu vi o iceberg com um certo atraso. E a gente está indo na direção do iceberg. E o que a gente está fazendo agora? Gira aqui o leme, o timão, sei lá qual é o nome desse treco aqui, reverte os motores. Então, é o que está acontecendo agora, mas o iceberg está chegando. E a gente precisa tomar uma decisão e fazer uma inflexão. Por isso, a crise é tão profunda. Por isso, o investidor estrangeiro vê o país com desconfiança. Por isso, o empresário brasileiro reluta em investir, porque está vendo o iceberg lá na frente. Né? A gente, lá no Santander, já vê aí sinais. Então, houve uma mudança de governo e há um sinal de que você vai para um outro modelo, um outro regime, né? Que a gente está falando basicamente dessa tese, o tema do teto do gasto. Teto do gasto, vocês viram o slide que eu passei, é um tema ideológico. É você falar, não quero aquele modelo, eu quero um modelo diferente. Mas, como eu falei, eu acho que o pior dos mundos é você não ter um modelo. Né? Então, ou você para de gastar, ou você aumenta o imposto. Você tem que tomar uma decisão. E o modelo que está sendo colocado politicamente agora, lá em Brasília, é um modelo de interrupção do crescimento de gasto. Então, no fundo, o que a gente está falando? De melhorar os resultados, voltar a gerar superávit, para a dívida parar de subir. Né? O governo já tem tomado medidas nesse sentido, e, queiram ou não queiram, independente do prisma ideológico de cada um, se a gente não voltar para cá, a situação vai piorar. O jogo é mais ou menos esse. Ou a gente para de fazer a dívida subir, ou então a gente continua piorando. Mais ou menos esse que é o jogo. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma visão positiva, em relação, marginalmente positiva. Isso é interessante que eu vou falar também, né? Marginalmente positiva em relação ao ano de 2017. Porque a gente acredita que os passos que estão sendo dados têm convencido os investidores de que a situação vai ser endereçada e que a gente pode, em algum momento, voltar para cá, ainda que seja em 10 anos. Né? Por isso, a gente já viu alguns sinais aí bastante positivos. Né? Mas eu reforço que essa mudança de ecossistema é uma mudança difícil. A gente estava num aquário e a gente vai para um ecossistema agora, modelo de esquerda, modelo de direita. Você sai do aquário e vai para um sistema né, você vai para o mar, vai para o oceano. Né? O aquário é bacana. Você fica lá, você nada de um lado para o outro, vem alguém te dá uma comidinha, né? Você está protegido, o cara limpa o aquário. Né? Ele é um modelo viável. Né? O oceano é um modelo perigoso, porque você está lá, você bobear, o tubarão pega. Então, né? Essa transição é uma transição que não é fácil. A gente está no saquinho, a gente está nem no aquário nem no oceano, estamos dentro do saquinho aqui ainda. Né? Isso é difícil, desafiador, mas acredito que a gente caminha no sentido de convencer os investidores e consumidores de que a situação vai caminhar para uma melhora. E eu vou mostrar dados a esse respeito. Né? Mais do que melhorar na parte de gastar ou não gastar, é a gente tentar também trabalhar uma questão de valores. Eu queria chamar essa atenção para os valores da sociedade, que eu acho que foi, em alguns aspectos, alguns valores nos geraram a crise, e alguns aspectos também, para que o país mude de patamar, nessa metáfora do oceano, tem que mudar valores também. Né? O conjunto de valores de um peixe no aquário é diferente do conjunto de valores de um peixe no oceano, senão não funciona. Ele não pode estar no oceano com um pensamento de aquário, ou não pode estar no aquário com um pensamento de oceano. Né? Então, quais são os valores aqui que a gente ainda precisa desenvolver nesse sentido? O brasileiro é uma pessoa desconfiada. A gente é muito desconfiado. Você faz um ranking de confiança, o brasileiro não confia no outro.
O brasileiro é um dos que mais desconfiam. Você pergunta, dá para confiar nos outros? O brasileiro é o que mais responde, não. Né? Mas aí você pergunta para o brasileiro, você acha que os outros deveriam confiar em você? Eles acham que sim. A resposta é sim. O brasileiro pula lá para cima. E pode estar associado à religião ou não, mas o fato é que países que têm mais confiança, onde se confia mais, eles têm mais riqueza. Né? E faz sentido, porque a desconfiança gera muita ineficiência. Né? O que você não sabe é qual que é a causa que é feito. Né? Aqui, nesse gráfico, a pessoa que fez esse gráfico, que é esse cidadão aqui, ele quis, de certa forma, fazer uma relação com a religião, né? Com o tema religioso, que os países confucionistas têm mais confiança, têm mais riqueza, os países católicos, sei lá, ortodoxo, e assim vai. Outros temas de valores, né? Você pode ser de direita ou de esquerda, mas a utilização do Estado para cooptar apoio político não é um valor que é sustentável ao longo do tempo. Né? Esse aqui é um exemplo, aqui, o estoque de empréstimos do BNDES, que foi de 0% para 10%, que é o que o pessoal considera, gosta de falar depreciativamente, na Bolsa Empresário. Né? Ou, em certos aspectos também, como que o governo, ao longo dos últimos anos, cooptou a classe empresarial através de mecanismos, uma isenção tributária aqui para esse setor, um favorecimento, uma lei mais favorável. Tudo isso está sendo investigado nas zelotes atualmente. Né? O brasileiro tem uma visão mais paternalista do que os nossos conjuntos de política. Né? O brasileiro tem essa visão de que o governo deve ser o responsável por investir no país e fazer a economia crescer. Não são as empresas, não é o setor privado, não são as pessoas. É o governo que é responsável pelo nosso bem-estar. Não somos nós que somos responsáveis pelo nosso bem-estar, é o governo. Né? Então, o brasileiro não se acha capitão do seu destino, né? Dono do seu destino e capitão da sua alma. Ele acha que é o governo que tem que proporcionar isso. Né? O tema do aquário é muito ilustrado pela questão da Petrobras. Né? Olha a produção de petróleo no Brasil, o cara descobriu o pré-sal aqui, aumentou, beleza, produção de petróleo no Brasil aqui nesse período. Né? E olha nos Estados Unidos o que aconteceu com a produção de petróleo, tudo. Aqui é Petrobras, investimento público, governo, regulação, sem falar do tema da corrupção. Imagina que não tivesse corrupção na Petrobras. Você tem fatores como política de conteúdo nacional, subsídio ao preço da gasolina, ineficiências na exploração do petróleo. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos mudou a cara do mercado de petróleo nos últimos 10 anos. Tá? Só com investimento privado e tecnologia. Descobriram uma outra forma de extrair gás da rocha. Né? Acabou com o Oriente Médio. Em um período de 10 anos. Valores relacionados, e aí acho que é fundamental, uma coisa que a gente fica muito para trás no Brasil, o tema da eficiência. A gente fala pouco, a gente cobra pouco a eficiência dos nossos governantes. Né? A gente quer mais recurso, a gente não quer mais resultado. Né? Reparem, toda campanha política, as pessoas falam em mais recurso. Precisa botar dinheiro ali, precisa botar dinheiro lá, não sei o quê, ninguém fala em resultado. Precisamos obter mais resultados aqui, precisamos ter metas mais ambiciosas para um exame de educação, precisamos ter metas mais ambiciosas para a saúde. Não, as pessoas falam só no recurso. E o Brasil ele vai mal na comparação global em tudo. O Brasil é o país que gasta mais com educação, é o país que gasta mais com saúde, é o país que gasta mais com pesquisa e desenvolvimento, é o país que gasta mais com sistema judiciário, e o resultado ele não é equivalente ao dos outros países. Por quê? Porque a gente não cobra eficiência, a gente cobra dinheiro. Põe dinheiro, bota dinheiro, é só botar dinheiro. A gente não cobra eficiência, a gente não cobra resultado. Né? Não faz parte da nossa cultura. Né? Vamos avançar aqui. No final da história, a gente tem aí uma visão em relação a 2017, como a gente está falando, de superação. Toda essa crise, essas dificuldades estão associadas à superação desse conjunto de valores e dessa inflexão de modelo. O que nos faz ficar um pouco mais otimista? Vou pular essa parte internacional, se vocês quiserem a gente discute. Né? 2 slides aqui sobre a conjuntura global. Boa notícia, algumas coisas já começaram a ser endereçadas. Existe agora um apoio no Congresso para tocar
a economia, a Dilma tinha um apoio muito menor e muito menos fidelidade. Agora existe uma sincronia maior entre executivo e legislativo. Você pode implementar as políticas, certas ou erradas. Certo ou errada, Dilma tinha políticas que ela gostaria de implementar, não podia, porque o Congresso não deixava. Então, pelo menos, você tem uma sincronia agora. A inflação está caindo, acho que esse é o fator principal. Não pode ser menosprezado. A grande diferença, a grande questão do debate que a gente tem internamente lá no banco, o grande ponto do debate que a gente tem com as empresas eles perguntam para a gente, por que 2017 não vai ser igual a 2016? Por que a gente não vai ver a economia contraindo 3% de novo? Está tudo mais ou menos igual, o consumidor aí está meio desanimado, né? A situação fiscal não está resolvida, a gente está dentro do saquinho. Qual que é a diferença de 2017 para 2016? É que em 2016 a gente partiu de uma inflação de 7. Agora a gente está partindo de uma inflação que não vai ser 8,5, vai ser 7. Era uma inflação de 10,7, 11, e a inflação é 7. E a inflação, no ano que vem, vai para 4, 4,5. Então, o que vai acontecer? Na nossa visão, né? E aí vem aí o poder preditivo. Acho que o Banco Central vai reduzir juros agressivamente. A partir da próxima reunião, agressivamente para o mercado financeiro é 50 pontos e tal, né? Já é 50 pontos, já está em 25, então ele vai reduzir em 50. Mas vai ter uma redução substancial de juros. Essa, na nossa visão, é a grande diferença dos últimos 2 anos para 2017. Se tiver que escolher um ponto para falar por que a gente tem algum motivo para ser mais otimista em 2017, eu vou citar esse, que a gente está largando aqui com o juro, hoje, 14%, e vai terminar com o juro, o ano que vem, provavelmente abaixo de 10%. Isso vai fazer uma diferença enorme. Ah, mas é muito alto, não sei o quê. Mas 10 é bem melhor que 14. Né? Outra notícia favorável é que a gente tem aí, a depreciação do câmbio vai gerar algum impulso para as empresas exportadoras. Então, quando dizem, não melhorou nada, está tudo igual, não é verdade. A exportação de manufaturados cresceu quase 10% nos últimos 12 meses. Setores da indústria, a indústria está com muito mais setores crescendo do que contraindo. Na média, contrai, porque você tem setores grandes, tipo veículos, né, bens duráveis, que estão se contraindo. Mas, dentre 103 atividades, 60% das atividades já estão em crescimento. Então, você tem um impulso cambial. Existe um impulso da confiança. Né? Estou colocando aqui a do empresário, a figura do consumidor não vai ser muito diferente. Ela caiu para níveis abissais, né? E está melhorando para níveis ruins. Né? Então, a gente está saindo de uma... Como é que a gente pode caracterizar essa situação? Que a gente está menos ruim. O consumidor, o empresário está menos pessimista. Eles estão otimistas? Melhorou? Melhorou. Mas estão otimistas? Não estão. Estão menos pessimistas. Essa é uma condição necessária para você começar a se recuperar. Do ponto de vista do consumidor, e acho que é um tema que a gente pode aprofundar aqui, como é que funciona isso? A confiança do consumidor, ela despencou, aqui eu devia ter trazido esse gráfico que eu tenho, ela despencou para níveis abissais, e aí o que acontece? Também tem muita correlação com a estimativa de poupança das famílias. A poupança das famílias subiu. Então, o cara que gastava 4%, que poupava 4% da renda dele, passou a poupar 10%. A média, né? O brasileiro médio. Porque o cara fica preocupado, ele poupava 4% da renda média dele, passou a poupar 10%. Então, quer dizer, ele tirou do mercado de consumo 6% da renda. 6% do mercado. Né? Então, se ele voltar desse 10%, porque agora a confiança dele melhora um pouquinho, se ele voltar desse 10% de taxa de poupança para 8%, é um impacto no consumo de 2%. Estou falando em termos reais, sem contar a inflação. Né? É um impacto de 2% real. Mesmo que a renda dele não aumente, se a renda média do brasileiro não aumentar, e o brasileiro decidir poupar um pouquinho menos, já está aumentando. Então, em 2016, você tirou, a gente foi de 4% para 10%, você tirou 6% de consumo só pela decisão de poupança. Em 2017, o cara deve voltar com 2%, menos 6% para mais 2%. É um impacto na margem considerável. Né? É um impacto absoluto, em termos absolutos, pequeno. Porque o cara saiu daqui, né, o consumo dele saiu daqui, veio para cá e sobe um pouquinho. Mas, na margem, você tinha uma variação de menos 6%, você passa por uma variação de mais 2%.
né? Depois a gente fala do tema do crédito também, mas quando eu falei da taxa de juros, você tem aí a questão da redução do juros do Banco Central, vai acelerar, vai gerar uma inflexão também no mercado de crédito, né? Então, daí a gente tem, lá no banco, ou quando a gente fala com as empresas, a gente tem que trabalhar com projeções, né? Parte do job description do economista nas instituições é ser criticado porque ele não acerta as projeções, né? Parte do job description do economista é explicar por que a projeção que ele tinha feito no passado não deu certo. E a gente é bom em fazer essa explicação. Em acertar a projeção a gente é ruim, a gente acerta pouco, mas a gente explica bem por que a gente não conseguiu acertar. O fato é que a gente erra. E por que a gente erra? A gente erra porque as pessoas demandam um grau de certeza da nossa parte. O cara não quer saber... Opa, o que eu fiz aqui? O cara ele não quer só conversar sobre economia, ele quer o nosso cliente, né? A gente visita uma empresa, ela quer saber, ele vai perguntar assim, para quanto vai o dólar no ano que vem, né? E aí, o pensamento inicial assim, do economista se eu soubesse, eu não estaria aqui falando com você. Mas a resposta vai para 3,45, entendeu? Ela é objetiva, é um número, é um ponto. A gente tem que dar uma resposta, porque o cara tem que fazer um planejamento. Ele vai ter uma planilha de Excel, ele vai ter que botar um número lá. Então, nosso trabalho é dar um valor, por mais incerto que isso seja e por mais equivocado que se mostre posteriormente. E está aqui os nossos números mágicos, né? A inflação, na nossa visão, cai para 4,8 em 2017, acho que cai até mais. A gente sai de uma contração do PIB de 3, vai para um crescimento de 2. Esse aqui é o mais heróico de todos, né? Nem o governo acredita que vai crescer 2% no ano que vem, né? 2% está difícil mesmo. Está com cara que vai ser um 0, um meio, né? 2% está difícil. Vamos ter que revisar esse número. O câmbio 3,45, certeza 3,75. Pode apostar, depois, ao ano que vem, vocês me chamam de novo, se não for, eu falo com vocês. E queda da taxa de juros, que é o principal fator que vai impulsionar aí, crédito, vai impulsionar, mais do que impulsionar crédito, a importância dessa queda da taxa de juros, não subestimem isso. É o impacto que isso tem sobre o que a gente chama de comprometimento de renda das famílias. O Brasil, a gente sabe, tem um juro muito alto, os bancos, não sei o quê, juro elevadíssimo. Então, as famílias, elas comprometem, a dívida das famílias é baixa, né? O brasileiro médio, ele tem uma dívida de 40% da sua renda anual, né? É pouco. Você pega a renda anual do cara, 40%. Os Estados Unidos é mais de 100%, a Espanha, o chinês é 200%. O brasileiro ele é pouco endividado. Essa história que o brasileiro está muito endividado. O brasileiro não está muito endividado, a dívida é baixa. O problema do brasileiro é o juro. Aí, porque esse cara ele tem o que a gente chama de comprometimento de renda. Todo mês ele tem que pegar uma parcela da renda dele e pagar amortização e juros. E aí que é alto. Esse percentual do que ele paga no mês a mês, de amortização e juros, come 24% da renda dele, mensal. 24%. É muito. Em países com endividamento muito mais alto, esse comprometimento de renda é 12%, 15%, no Brasil é 24%. E a maior parte desse componente é juro. Portanto, se você mexe no juro, você libera uma quantidade substancial de recursos que podem ser usados para consumo, né? Então, de novo, uma coisa que parece pouco acaba sendo muito. Se o Banco Central reduz juros nessa magnitude, de 14 para 10, ele está baixando o juro em 4 pontos. Se ele baixa o juro em 4 pontos, o impacto de juro médio no mercado, ele é 2 vezes isso, mais ou menos, é uns 8 pontos. Né? Cai mais ou menos 8 pontos o juro médio para o consumidor final, que é um juro alto, que é na casa de 40%, 50% ao ano. Aí, o comprometimento de renda dele pode cair nesse componente de 24% para 22%, 21%. É pouco? É. Mas, olha, é 3% de novo. Eu tinha achado 2% de renda ali dado para melhorar a confiança, já achei mais 2% que pode ser dado, 2, 3% que pode ser dado aí, só pela renda disponível gerada pela queda do comprometimento de renda. Né? Então, o salário vai subir o ano que vem? Difícil. Quantidade de pessoas empregadas vai subir, que é a massa salarial? Difícil. Né? Mas se essa massa cair algo como 2% ou 3% em termos reais, que é o que caiu esse ano, vai cair esse ano, 3%,
não é mais que isso, 4%. Se ela cai uns 4%, que é o que caiu esse ano, mas a gente tiver a contribuição no sentido oposto dos juros, da carga de juros, da decisão de poupança das pessoas, a gente pode gerar um impacto de consumo positivo, que não é uma grande coisa, mas é uma recuperação, né? Então, com isso eu encerro aqui, e a gente pode fazer uma discussão mais livre aqui. Bom, encerro. Tem um outro slide que é só para falar tchau. Ah, não, tinha um de conclusão e para falar um obrigado. Aqui, isso. E para falar um obrigado, e a gente pode abrir aqui para uma discussão e perguntas e fazer uma coisa mais interativa. Obrigado, então, senhores, pelo convite de novo. Obrigado, Molon, pela explanação. Você falou algumas coisas que eu acho que o pessoal se identificou. Uma é que a gente tem que colocar algum número na planilha, né? No nosso caso, é o resultado da campanha, o ROI da campanha, quantas pessoas a gente atingiu e assim sucessivamente. Eu queria abrir a pergunta para as pessoas, mas queria só fazer uma consideração, que é a seguinte. No meio dessa crise toda, segundo o Credit Suisse, que é um importante banco, o Brasil, no ano passado, gerou 11 mil pessoas a mais com patrimônio de $1 milhão. Ou seja, o dinheiro continua existindo, continua crescendo. Tá? O número do Credit Suisse dá cerca de 172 mil domicílios no Brasil que tem um patrimônio superior a $1 milhão. E eu tenho um outro dado da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, que coloca o seguinte: no meio da crise, o que aconteceu? Aumentou violentamente o número de casas, de domicílios com uma renda inferior a $400 por mês, passou de 16 para 18 milhões de domicílios, alguma coisa também, mas também cresceu o número de domicílios com renda superior a $6.500 por mês, que passou de, se eu não me engano, 1.800.000 para 1.900.000 alguma. Por que isso é importante para a gente? Porque essa dinâmica econômica que você expôs aqui mostra o seguinte: se há uma esperança de crescimento, ela vai se dar na ponta do mercado. Classe A, domicílios com renda superior a $6.000 por mês, e nas camadas mais baixas da população, que vão poder voltar. Se o juro cair, porque isso é uma variável chave no teu modelo, né, nós talvez tenhamos algum crescimento de disposição para consumo aí também. Então, um pouco diante desse cenário, quer dizer, porque a classe média, assim, falar em português, claro, né, estamos no ambiente formal, está fodida. Né, com todo esse cenário que você colocou aí, mais os dados que a gente está fodida. Né. Então, diante desse cenário de crescimento nas pontas, no topo da pirâmide e na base da pirâmide, é talvez o que boa parte das empresas aqui ou dos nossos clientes trabalham. Minha pergunta para você é: o que pode proporcionar uma melhora mais rápida desse cenário e o que acontece se, por conta de fatores geopolíticos externos, Trump, Brexit, etc. e tal, o dólar sobe, a inflação também sobe, e aí toda a perspectiva de redução de juros vem abaixo, e aí vamos sentar e chorar. Então, é boa essa pergunta, porque o que pode dar errado aí? Obrigado, eu passei 48 horas pesquisando para te poder fazer essa pergunta. Pesquisou bem. Mas você devia ter pesquisado no site do Santander, não do Credit Suisse. Vai lá no site, né? Aí você ia gastar menos tempo. Você teve que procurar lá. Agora, uma pergunta é boa, porque você falou do câmbio, e esse realmente é um fator chave. O que pode dar errado? Eu passei rápido ali pela parte do mundo. O mundo é perigoso. A gente está num mundo que é muito perigoso. Tem muita liquidez. O que significa liquidez? O juro está baixo no mundo inteiro, porque ninguém consegue crescer, nenhum país está conseguindo crescer. Então está todo mundo bombando dinheiro na economia, esse dinheiro está procurando lugar e, em alguma medida, ele vem para o Brasil, mesmo com alguma desconfiança, mesmo cobrando um prêmio alto. Né? Mas, por outro lado, você tem um mundo que é caracterizado por preços de commodities em queda. Isso é importante, porque quando o preço de commodities sobe, o Brasil ganha dinheiro, é como se a gente tivesse uma transferência de renda. Quando cai, é como se a gente transferisse para fora, porque o Brasil é exportador de commodities. Você tem um mundo com muitas incertezas agora, com esse tema, essa tendência de protecionismo, com o tema do Brexit, com o tema do Trump, o acordo de paz na Colômbia. Está todo mundo muito intolerante, muito tendendo a se fechar.
né? E o fechamento vai gerar menos crescimento para o mundo, menos expansão do comércio global, né? O Trump é um evento que adiciona incertezas, né? Muitas incertezas para a economia. Você não sabe direito o que ele vai fazer, quem que ele vai botar, se ele depois de um dia ele tira, se ele muda de cabeça. Esse tipo de incerteza também é perigoso. Tudo isso é um mundo perigoso. Do outro lado, você tem o Brasil, que, por causa da dinâmica da dívida, é um país vulnerável, né? Então, a gente não está fadado a ser negativamente afetado, mas o país é vulnerável. Se não fizer um mínimo, não der um sinal, vez ou outra, a gente vai ser muito afetado. Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer? O que pode dar errado, o que a gente pode fazer? É avançar na agenda de dívida. Tem que conter o crescimento da dívida para reduzir a vulnerabilidade. Porque se o mercado enxergar que o país vai virar uma Grécia ou uma Venezuela, o câmbio vai embora. E se o câmbio for embora, realmente o plano de redução de inflação e de queda de juros foi por água abaixo. Então é isso, é a visão, é o governo brasileiro, é uma ação de política, de formadores de política econômica, no sentido de mostrar que a gente não vai virar uma Grécia, que a gente não vai virar uma Venezuela. Mas podemos virar um grande Rio de Janeiro? É, Redução de dívida nesse cenário. Então, a receita tributária não vai crescer. A gente já é um grande Rio de Janeiro. A má notícia é um pouco essa. A gente já é um grande Rio de Janeiro, né? É que o Rio de Janeiro ele não tem a capacidade de emitir dívida. Porque houve uma renegociação com a União, para o Rio de Janeiro emitir dívida. Então, o Rio de Janeiro não pode imprimir moeda. Ele não pode emitir dívida. O Brasil pode emitir dívida. Então, o Brasil é um grande Rio de Janeiro, com a única diferença é que ele emite dívida lá fora. Enquanto tiver alguém que fala, olha, esse negócio vai se resolver, acho que tá, né, os caras estão no saquinho, está horrível hoje, mas em algum momento esse negócio vai melhorar, alguém que confia nisso, porque tem um monte de dinheiro nos mercados internacionais, a gente consegue empurrar com a barriga. Mas a gente já é um Rio de Janeiro. A gente já é um Estado que não cabe em si mesmo. Ou, o que eu falei, ou o imposto aumenta e a gente vai para o modelo que era a tendência anterior, né, ou então a gente contém o crescimento do gasto e vai para um outro modelo que seja compatível com redução de dívida. Esse modelo do meio termo ele não funciona, mas já somos um Rio de Janeiro. Vamos abrir para as questões, então, do pessoal. Quer dizer, tirando o preço do dólar, o Maurício está aqui à disposição de vocês para responder, né, qualquer tema. Por favor, só se identifica antes de fazer a questão, por favor. Espera aí, só um minutinho, está chegando o microfone. Olá. Eu sou a Maura, da Millward Brown. A minha dúvida é a seguinte, porque o que parece agora é que não acabou a crise política, né? Ainda continuam alguns acontecimentos que a gente fica inseguro aqui e acredito que lá fora, para os investidores, também não está bonita a situação. Toda essa sua previsão se sustenta, mesmo que tenha um outro impeachment, por exemplo? Se isso não agravamento da crise política. Como é que o agravamento da crise política pode piorar? Essa é uma pergunta muito comum. O que sustenta a visão do investidor estrangeiro é a confiança na equipe econômica e na diretriz econômica. Então, qualquer mudança da liderança política que envolva mudança das diretrizes econômicas e da equipe econômica vai afetar. Se não envolver mudança da equipe econômica, a gente pode até sobreviver razoavelmente, sem grandes turbulências, né? Que diz a lei? Se o presidente Temer cai, falando bem claramente, se o Temer cai antes do final do ano, você tem eleições diretas. Se o presidente Temer cai depois do final do ano, porque assim, nos dois primeiros anos de mandato, 2 anos finais de mandato. Se ele cair no ano que vem, é uma eleição indireta, né? Então, também vai depender disso, né? A gente já está aqui agora em quase dezembro. Não parece esse ano ele não cai mais. Não parece que esse ano caia. Então, a gente está falando num cenário onde, se houver um impeachment, um impeachment ou uma cassação de mandato, ou uma cassação da chapa pelo STJ, pelo STF, né? Seria no ano que vem. No ano que vem, então, você tem eleição indireta. Agora, a turbulência política gera uma diminuição da propensão de consumo. Claro Quer que dizer, gera. aí você tem um cenário de redução de propensão de consumo por causa da turbulência afeta política. A confiança, afeta a visão do investidor internacional. Então, tudo isso afeta, mas o cenário que eu coloquei, ele não é abalado enquanto você não tiver uma mudança substancial na diretriz de política econômica e na equipe econômica, que é a grande âncora do governo. Aonde que o governo Temer virou o jogo da confiança?
quando ele falou assim, olha, eu vou terceirizar a economia. Eu vou botar a economia na mão de pessoas que não são políticos, que não estão envolvidas na Lava Jato, que né, o pessoal do BNDES, do Banco do Brasil, não são políticos, não tem cabeça de político, não tem relação, não fizeram campanha, não tem contribuição. Então, ele terceirizou. Na hora que ele terceirizou, houve aquele choque de melhora da confiança. Né? Então, se a percepção... A gente pode até sobreviver, se a percepção for de que essa terceirização vai continuar. Obrigado. Outra, por favor, aqui. Só se identifica também, por favor, antes de fazer a questão. Por favor. Oi, Maurício, tudo bem? Eu sou o Leandro. Voltando o cenário para as pequenas e microempresas, que a gente sabe que no Brasil representa grande força da geração de emprego e de renda, você tem algum estudo, algo para nos dizer a respeito de qual que é o cenário para este segmento para 2017? Ou seja, de que forma a economia pode ajudar ou está criando regras ou novos modelos para ajudar a pequena e média empresa, e de que forma elas podem ajudar a economia? São as empresas pequenas e médias que são as maiores geradoras de emprego. Né? São as empresas pequenas e médias, como já foi falado, a classe média, as empresas são esses que sofrem mais na crise. Né? Então, esse segmento é um segmento que provavelmente reagirá com alguma defasagem. Mas, se a recuperação vier, vai reagir com mais intensidade. Né? Porque vai ser o setor a gerar emprego, acho que vai ser o setor onde também você tem um ciclo de crédito. Né? Num primeiro momento, o crédito retoma para as grandes empresas. Ele vai retomar para as grandes primeiro. Infelizmente, não deveria ser assim, mas banco empresta dinheiro para quem não precisa. É assim que funciona, infelizmente. Mas ele começa para as grandes empresas. Depois, essas empresas grandes passam a ter acesso ao mercado de capitais e os bancos passam a emprestar para as pequenas e médias. Então, o segmento de pequenas e médias reage com defasagem à recuperação. Mas, se a recuperação vier e se a gente tiver um círculo virtuoso de retomada, essa recuperação vai ser mais intensa nesse segundo momento. Então, a gente está otimista na inflexão do consumo, mas é uma inflexão de consumo que, na nossa visão, vem para meados do ano que vem. Né? O desemprego segue subindo e também é meados do ano que vem que a gente vê uma inflexão. E acho que o ciclo das pequenas e médias também é esse. A gente pode ver dados melhores de PIB no quarto TRI, no primeiro TRI, mas dados melhores para emprego, consumo, renda, é mais para o segundo semestre. E aí acho que aí entram as pequenas empresas também. Quer dizer, do ponto de vista do investimento publicitário, você acha que o primeiro semestre é perdido? Eu acho que o primeiro semestre é muito ruim ainda. Ainda é o primeiro semestre de contração. Acho que ainda é contração de consumo. Né? Os dados agregados de consumo vão mostrar uma redução ainda. Nós temos uma questão aqui, mas antes outra aqui. Só um minuto, já passo para você. Oi, Maurício, Rafael. Com a tendência do juro diminuir, cair para meados do ano que vem, e ainda uma incerteza política muito forte ainda, talvez até meados também de 2017, com Lava Jato, com questões políticas, como controlar a inflação? Né, com juros baixos, como que você controla uma inflação com essas dois pilares? Exato. Aí? A grande variável que você tem hoje é consumo. Né? Dificuldade para as empresas repassar aumento de custos. Você não tem emprego, não tem consumo. Então, é uma coisa, a gente tem sempre uma tendência a enxergar o mundo de um círculo ou virtuoso ou vicioso. Né? A gente enxerga a economia e fala, bom, agora caiu o emprego, se caiu o emprego, cai o consumo. Se caiu o consumo, a empresa vai produzir menos. Se ela produz menos, ela vai demitir. Se ela demitir, vai cair o consumo. Isso não termina nunca. Né? Então, se não termina nunca, a gente vai para zero. Vai todo mundo aqui perder emprego, 100%, não vai ter mais nenhuma empresa no Brasil, a gente volta para a idade da pedra. E a história mostra que isso não acontece. Por que não acontece? Porque algumas outras variáveis se ajustam. Dentre as variáveis que se ajustam na hora que o desemprego sobe, a mão de obra vai ficar mais barata, vai cair o custo da mão de obra. E vai cair o custo da mão de obra, vai cair o ritmo de aumento salarial, cai a inflação também. Entendeu? As empresas não conseguem repassar. E já estamos nessa situação. Então, é por isso que, mesmo que se a depreciação cambial ficar em níveis moderados, mesmo assim, você não precisa ter um repique inflacionário, porque você já tem aí uma tendência baixista. Tem um fator adicional importante, que é as empresas estão com muita capacidade ociosa. Exato, então, o cara consegue aumentar a produção sem necessariamente ter um grande aumento de custo. Então, que a tendência da inflação joga para o lado que nos interessa, que é um aumento da propensão a consumir, ela joga. A questão é quem aqui tem cliente no B2B, acho que é um pouco essa a conclusão. Quem aqui está trabalhando em campanhas para o B2B, provavelmente ainda vai enfrentar um ano bem complicado o ano que vem. Nós temos uma questão aqui também, por favor.
Perdão, ela tinha pedido antes, se eu não me engano, mas tudo bem. Ah, tá, perdão. Então tá bom. Perdão, ok, perdão. Desculpa, meu papel aqui é chato, perdão. Você falou que... Eu sou a Jaque. Você falou que tem uma questão de poupança aí, que as pessoas estão poupando mais. Eu li algumas coisas esse ano de que a maioria da população, que é a população mais pobre, na verdade, estava usando qualquer dinheiro que sobrava para pagar o cartão de crédito, por exemplo, que foi parcelado. E que o cartão de crédito sempre se mostra como uma poupança, né? Então, o cara tem 2, 3 cartões, e aí, a hora que aperta, ele vai lá, desbloqueia um, para ele ter mais um dinheiro para rolar. Quando você fala dessa poupança, que ele está poupando mais, e de menos 4 para 2, isso significa que ele vai continuar endividado? Ele vai continuar pagando o cartão parcelado, mas vai continuar poupando, e agora vai poupar 8? Ou é outra camada da população que você está falando? É sempre difícil pensar no cidadão médio, né? O agente representativo, né? Mas a decisão de alguém de pagar uma dívida é um aumento de poupança. Né? Quando você se endivida, você está poupando menos. Quando você paga uma dívida, você tá poupando mais. Então, isso ocorre de formas diferentes, em estratos diferentes. O cara que está desempregado, ele não tem renda. Então, obviamente, ele vai estar despoupando. Né? Mas o cara que é cuidador, na média, eu estou falando num dado agregado, quanto que as pessoas ganham de renda, quanto subiu o consumo. Quando eu falo que eles estão poupando mais, estou dizendo que o consumo caiu mais que a renda. Né? Que era diferente do que aconteceu nos últimos anos todos. O consumo crescia mais que a renda. Agora o consumo caiu mais que a renda, então é poupança. Da forma agregada é assim que funciona. Por segmento, é um pouco ali do que o João já comentou, em relação a esses segmentos mais baixos, estão enfrentando mais dificuldade, é o primeiro que perde emprego, o top da cadeia ele é pouco afetado, né? Mesmo nas épocas de crise, a classe média se dá mal, o trabalhador de carteira assinada é o que se ferra sempre no Brasil. Jurandir, eu sou vice-presidente do Grupo de Planejamento e presidente do Instituto Socioambiental. Eu queria te perguntar o seguinte, se a maior economia do mundo, os Estados Unidos, de fato, derem uma guinada na sua política comercial, com mais protecionismo, nacionalismo, não é? O que pode acontecer com a gente que depende muito do comércio internacional e no campo do agronegócio a gente não tem proteção? Pelo contrário, o mundo inteiro dá subsídio para a agricultura, menos a gente. Não é? O que pode acontecer? Na verdade, eu vou dar uma resposta que vai parecer contrassensual, mas o impacto direto sobre o Brasil é pequeno. O Brasil é um país muito fechado, ele não é aberto. Ele é um país muito fechado, a gente exporta 10% do PIB. A gente exporta 10% do PIB, a gente exporta 20% para os Estados Unidos. Então, a gente exporta 2% do PIB para os Estados Unidos. O México exporta 40% do PIB para os Estados Unidos. Então, a China muito mais, quer dizer, não mais que o México, mas mais que o Brasil. Então, o impacto direto é pequeno. O problema do protecionismo americano é gerar uma guerra de tarifas, afetar a China, dar problema na China, a China parar de crescer. Então, Maurício, esse contágio não poderia vir via China? Via preço de commodities na China? Isso. Não poderia ser um contágio que Esse é o contágio, é o principal contágio. O contágio direto é pequeno. É o contágio via China, guerra de comércio, aí a China não consegue exportar também, tem que depreciar o câmbio lá, na hora que deprecia o câmbio lá, o preço de commodity cai o preço de commodities, para a gente é ruim. Então, é esse impacto indireto que é o mais importante. Esse é o medo do mundo embarcar numa situação meio louca de protecionismo, e aí um joga contra o outro, isso gera instabilidade e mais incerteza e queda de preço de commodities. Esses são os canais que afetam o Brasil. Oi. Outra? Aqui, por favor. Oi, Graziela, tudo bem? Oi. Você não falou muito sobre previdência, que é uma grande questão econômica e política, né? O que você tem um pouco a dizer sobre isso e o impacto disso na economia do país? Então, o que acontece com a Previdência do Brasil? Quando eu falei que o Brasil é um grande Rio de Janeiro, é isso que eu estava querendo dizer, porque o Brasil, se você pega gasto com o governo federal, nos governos estaduais vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que o cara gasta com funcionalismo, o que o cara gasta com Previdência, é mais ou menos 90%. Né? Então, se você não mexe com funcionalismo, e acho que de novo, o negócio do Rio de Janeiro, o medo que a classe política tem de mexer com funcionalismo. Você não mexe com o funcionalismo. Não importa se o funcionalismo ganha pouco, se ganha muito, você não toca, tem medo do funcionalismo, não mexe com o funcionalismo. E a Previdência, que é um fator de distribuição contrário de renda, né? Principalmente no funcionalismo,
tomam 90% da arrecadação do país. O que você pode fazer depois com saúde, educação, com infraestrutura? Sobra pouco. Então, qual que está sendo a estratégia do governo? Ele bota o teto. Na hora que ele bota o teto, ele vai jogar o problema na mão do deputado. O deputado vai falar, puxa, mas a conta não está fechando aqui agora. Né? E agora? Eu tenho que gastar aqui com a Previdência, tenho que gastar com o funcionalismo, não está sobrando mais nada. E agora, o que eu faço? Aí, então você temos que arrumar esse negócio da Previdência também. Né? A Previdência tem um gráfico aqui que eu passei direto. O Brasil gasta 12% do PIB com benefícios previdenciários. Né? Só que o Brasil tem uma população de 7% acima de 65 anos. O Brasil gasta um volume em percentual do PIB que é mais ou menos igual ao dos países europeus, mas com um perfil demográfico jovem. Países de perfil demográfico semelhante ao do Brasil gastam 2%, 3% do PIB. Então, a gente gasta muito. Gasta muito por quê? Porque, coitado, o cara trabalhou no setor rural, não sei o quê. Não, é porque o cidadão, de novo, Rio de Janeiro, você vai lá no Rio de Janeiro, né? Como diria o Marcos Lisboa, se ele estivesse aqui, quando você quer mexer na Previdência, você quer mexer com quem? Com o cara que é pobre, que não sei o quê? Não, é aquele cara que está andando de sunga na praia, que tem 50 anos, né? E está lá durante a terça-feira fazendo seu exercício, não sei o quê, porque trabalhou aí e acha que com 52 anos já é bom, que já dá para botar o boi na sombra e ganhar recurso do sistema de previdência. Então, é mudar, a gente precisa gerar riqueza, precisa trabalhar. Então, a Previdência entra nesse contexto das grandes distorções brasileiras que fazem com que as coisas aqui, por mais que você bote recurso, não funcionem igual em outros lugares. Né? Tem crescido muito. Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, porque eu estudo o impacto da demografia sobre o consumo. Tá? Duas observações. Primeiro, vocês, principalmente, que são jovens, eu já tenho 53 anos e eu já poderia me aposentar o ano que vem, porque completo 35 anos de serviço, embora não possa fazer por questões... Mas olha que absurdo, né? Eu já poderia... E qual que é o drama no Brasil? O drama é que pessoas da minha idade têm expectativa de chegar vivos, 50% de chance de chegar vivo aos 85. E se você, hoje, está com 20 anos de idade, você tem 50% de chance de estar vivo aos 100 anos. Qual que é o drama disso? O drama disso... Então, vocês duas estão se cumprimentando aqui. Sabe qual é o drama disso? O drama disso é o seguinte, se vocês começarem a trabalhar aos 20 e querem se aposentar aos 65, para passar dos 65 aos 100, vivendo com metade da sua renda, sabe quanto vocês têm que economizar por ano? Vocês nunca fizeram essa conta, né? Eu fiz. Você não quer saber? Tá bom. Então tá bom, eu não vou dizer. 26% da sua renda líquida anual. De cada R$4 que você ganha, você tem que colocar R$1 na poupança para bancar sua previdência dos 65 aos 100 com 50% da sua renda. Esse vai ser o grande desafio. Com um dado adicional, já que você tocou na questão dos 7%, você sabe melhor que eu que existe um limite aí meio que é 15%, você tem 15% da população com mais de 65 anos de idade em relação à população economicamente ativa de 14 a 64 anos. O Japão demorou 28 anos para dobrar esse número. O Brasil vai demorar 21 anos. Em 2031, a gente atende esse número. Ou seja, para resumir a tua questão, se a gente não resolver de forma estrutural a questão da Previdência nesta próxima década, é terra arrasada, é Grécia. Aí é uma Grécia... É o movimento das placas tectônicas. Rio de Janeiro, né? De novo é a história do Rio de Janeiro. Eu não queria falar esse número, desculpem, mas façam as contas, porque é chocante. Eu queria botar o bode na sala, já que a gente colocou. Mais do que ele. Mais. Foi você que botou bode aqui, Marcelo, não fui eu, não. Você falou do negócio da Previdência, não botei bode nenhum. Agora eu queria até te perguntar para você, já que você estuda demografia sobre consumo, eu queria que você contasse um pouco, se você puder, falar sobre o perfil de consumo e de visão econômica dos millennials, da galera mais jovem que consome carpe diem, vamos aí, foda-se o futuro. Eu tenho bastante coisa sobre isso, mas o foco hoje acho que é uma apresentação mais para a gente poder pensar em cima das tendências de curto prazo. Então, depois, se você quiser, a gente senta, conversa um pouco, eu tenho esses dados também. Se você tiver interesse, aliás, é uma leitura obrigatória para todo mundo aqui, eu acho que é um livro chamado The 100 Years Life. Podem baixar, porque eu acho que vai ajudar vocês no planejamento de vida de vocês. The 100 Years Life. Tá? Mas, enfim, uma coisa que tem a ver, e eu vou pegar um gancho na tua pergunta, na pergunta dela, e voltar para você,
é o seguinte, hoje todos nós falamos muito de empreendedorismo. O que eu costumo dizer é o seguinte, a crise ela trouxe um aspecto engraçado da personalidade esquizofrênica brasileira, porque assim, o que mais cresce no país é o número de empreendedores, tivemos 700 mil novos empreendedores no país no ano passado, e relação candidato-vaga para concurso de funcionário público. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa questão do empreendedorismo. Você acha que o empreendedorismo... Porque o tema crucial você colocou é a questão da nossa produtividade. A produtividade brasileira é estruturalmente baixa há décadas, se eu não me engano, pelo dado que você trouxe. Empreendedorismo, existe uma relação entre empreendedorismo e produtividade? Se essa relação existe, em quanto tempo ela pode começar a aparecer nos gráficos que você mostrou? Isso, com certeza. Eu não tenho estudo sobre isso, mas eu vou teorizar aqui. O empreendedorismo e a produtividade, a inovação, tudo isso está intimamente ligado, né? Mas o que causa o quê? Se você fizer pegar alguma estatística, você vai ver que eles andam juntos. Mas o que será que causa o quê? Eu desconfio, o que eu testaria? Tem um outro fator que causa, que é o marco institucional, né? Então, você ter mais empreendedores, como a gente tem agora, em função da crise, não é uma grande vantagem, né? Não significa que, então agora temos mais empreendedores, então o país vai... Não é. O problema é você ter mais empreendedores porque você tem condições institucionais que permitam ao cara assumir esse risco e fazer essa inovação. E no Brasil a gente ainda é muito limitado nesse sentido, né? Incerteza tributária, incerteza regulatória, o tema da infraestrutura, né? O governo joga, aquela história, o governo joga contra. O governo joga contra o empreendedor, ele não joga a favor. Então, acho que isso que está na raiz. Em quanto tempo isso leva para mudar? Eu acho que, no caso nosso, eu diria que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fazia apresentações macroeconômicas, eu não discutia a parte fiscal, eu não discutia a queda de inflação. Eu discutia infraestrutura, legislação trabalhista, essas mudanças institucionais que realmente viabilizam um cenário de aumento de produtividade e de inovação. Hoje a gente voltou para trás. Então, a gente não vai estar discutindo isso nos próximos anos, provavelmente. Infelizmente, o tema é esse. O governo, enquanto ele não fizer algum tipo de iniciativa, enquanto não mudarem os marcos institucionais, legislação tributária, trabalhista, fica difícil você ter um mercado realmente empreendedor. Você vai fazer empreendedorismo por... tudo bem, vou ter um carrinho de pipoca, mas, por necessidade. Empreendedorismo de baixa inovação. Não, baixa inovação, exato. Temos tempo para uma última questão ainda, eu perdi o horário. Que horas são? Então, uma última questão, por favor. Aqui. Só para continuar essa questão de produtividade, eu queria saber se tem alguma relação de incentivo do governo com alguns setores e a produtividade deles. O governo investe mais? Então, os estudos recentes mostram que não houve, no caso brasileiro, relação entre incentivos a setores e aumento de produtividade. Não houve. Não houve. Todo incentivo governamental foi apropriado pelo empresário, pela empresa, e não houve realmente inovação em setores específicos. Isso não aconteceu no caso brasileiro, nos últimos anos. Então, porque você não teve uma política, que é aí que você tem a diferença, que também é ideológica. Se é uma política específica, é uma política horizontal, né? Não é uma política horizontal para todos e uma política de competitividade, era uma política de proteção. Você vai chegar lá para a Petrobras e fala assim, olha, agora você precisa comprar uma plataforma, só que você precisa comprar a plataforma brasileira, né? Aí você tem, então, para comprar a plataforma brasileira, você tem que pegar o brasileiro para fazer a plataforma. O brasileiro não sabe fazer plataforma. Aí ele não consegue entregar. Então, quer dizer, toda a estatística de produtividade piora nessa circunstância, ela não melhora, né? Então, realmente, no Brasil tem sido o contrário. Outros países, mas não é genérico. No caso da Coreia, as políticas de incentivo governamentais resultam em aumento de produtividade. No Brasil não tem sido assim. Pessoal, eu sei que o Maurício tem uma missão ingrata hoje, né, mas eu acho que ele conseguiu trazer para a gente um pequeno raio de esperança num cenário extremamente turbulento. Por isso, eu queria pedir que vocês se juntassem a mim numa salva de palmas e agradecimento. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pelo convite de novo. E eu desejo aí um bom dia de atividades.